Seja bem-vindo ao programa Falemos da CDAO. Nos últimos 16 episódios do programa Falemos da CDAO, mostramos-lhe toda a riqueza de uma comunidade de mais de 300 milhões de pessoas. Hoje viajamos até à República do Benin. O Benin, anteriormente conhecido como Dahomey, é um país da região da CDAO, limitado a norte pelo Burkina Faso e pelo Níger, a leste pela Nigéria, a sul pela Enseada do Benin e a oeste pelo Togo. O país tem cerca de 112 mil km² e uma população de 10 milhões de habitantes. A flora do Benin é rica em 2.807 espécies vegetais, com uma cobertura florestal que chegou a ser de 47% do território em 2010. Os esforços do Estado beninense para travar a degradação da cobertura vegetal foram materializados através do estabelecimento de uma campanha nacional de reflorestação, o que se repercute na proteção da biodiversidade da nação. Para Kakpo Sundai, da SOS Biodiversity, o grande desafio do Benin é manter a boa relação entre a natureza e as comunidades que habitam dentro dessas áreas protegidas, de forma a proteger as espécies endémicas da sub-região já em via de extinção. Toda essa riqueza do país tem atraído visitantes amantes do ecoturismo. Au Bénin, les gens font un écotourisme que je dirais c'est beaucoup plus international, si je peux le dire ainsi. Et ça, c'est dans les parcs. O ecoturismo no Benin, eu diria que está muito voltado para visitantes estrangeiros. E notamos isso nos parques como o Pendjari, onde encontramos visitantes estrangeiros vindos da Europa, da Ásia. Embora seja raro, também temos visitantes beninenses que procuram os nossos parques. C'est bien rare, mais qui le font, qui visitent également ces parcs-là. Donc, d'abord, la première source de revenus de ces parcs. A maior parte da receita dos parques é devida aos visitantes estrangeiros. Também temos um ecoturismo que é menos desenvolvido e menos conhecido e que é praticado pelos beninenses. São organizações e famílias que organizam visitas a tudo o que tem a ver com o nosso ecossistema. Que é très pratiqué par des Béninois, c'est, par exemple, des familles ou des organisations que organizam visitas guiadas na natureza ou mesmo eventos recreativos. Organizam, por exemplo, piqueniques nesses lugares. Estas são as duas categorias de ecoturismo que nós temos. Visiter le milieu, voir ce qu'il y a d'intéressant, la nature, tout ça. Ou des sorties éco-récréatives. Bon, ils organisent un peu comme un semi-pique-nique en nature. Voilà un peu, je peux dire, les deux catégories de tourisme ou d'écotourisme qu'on peut avoir. A biodiversidade do país também serve de fonte de alimentação para as populações que vivem nas margens dos rios e espécies endémicas são alvo de caça, tornando a proteção da fauna e flora ainda mais desafiante. O presidente da SOS Diversity acredita que a gestão desses recursos e a defesa dos interesses das populações locais deve ser feita em colaboração com os países vizinhos. Je pense même que aujourd'hui, avec les défis liés au changement climatique, eu penso que hoje em dia, perante os desafios que temos ligados às mudanças climáticas e também perante os desafios relacionados com a proteção da biodiversidade, não há outra opção senão gerir os nossos recursos olhando para além das nossas fronteiras. Au-delà des frontières, parce que c'est nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, Nós, como humanos, temos limites em termos de fronteiras, mas os animais não têm, nem as plantas. Por isso, se cada país gerir os recursos disponíveis de forma individual ou isolada, não terá qualquer eficácia. Individuellement, ou puisse dire qu'il conserve sa biodiversité de façon isolée, ce serait inefficace. Alors là,
Então, eu diria que essa gestão deve ser feita através de uma coligação, ou diria eu, em colaboração entre nações. Dans une coalition ou comment je dirais, dans une collaboration interpays. A rúbrica Arte e Cultura de hoje tem os sons de Wolof e Criou. Sou jovem senegalês que nasceu no Senegal, criou no Senegal uma cidade, se chama Kaolack, 180 km de Dakar, lá que me nasci, lá que me criei, nasci numa pequena família, e sim, mulher é cabo-verdiana, tem nacionalidade cabo-verdiana, então passa mais tempo ali na Cabo Verde que Senegal, e sim, Cabo Verde é o segundo país, e meu coração também. Wala boog waaw nii rek lay demee ndeysaan Fondinké waaw Touré Kunda moom lañ doon déglu léegi comme naa nag nii rek lay demee nag bàyyiwuma kenn fépp fu waay nekk rek et notato fii Touré Kunda Fondinké kon nag ñu déglu Pape Ya Diouf génération conscience. Manière que commissaire trabalhar na rádio e quelle idée e lì na Rádio Morabeza ele bem lì na Rádio Morabeza. Tinha aquela ideia, estar a espiar quem que podia apresentar aquele programa, programa africano, qualquer tipo de comunidade africana. É pensar e dizer, ok, então, nós espiar a comunidade senegalesa. Quando eles bem apresentar aquela ideia, o nosso presidente da Associação Senegalesa de São Vicente, Mamadou Ndao, mais que era coordenador da associação. Ele também se iria dar SOMI. Wala boog nii rek lay demee saa su ne fii lay xewee ci rajo Morabeza 90.7 93.7 ak 93.3 ngeen ànd ci ak Sow di sàkk lu leen bëggal saa su ne di bëggee ñëpp rek waaw fépp fu waay nekk rek bàyyiwuma kenn abraço a ouvinte tudo ouvinte da Rádio Morabeza na 90.7 93.7 93.3 diaspora cabo-verdiana também noo ko te esquecides abraço no bay noo te juntu mabzot ñu déglu ya africano sir ya Ismaïla Lo Cesaria Evra ñu dem nunca não tem nenhuma experiência da rádio nunca sim fazer formação nunca fazer nada graças a Deus. Não, li que não chega, é sim, Flávio. É que mostramos, ele me fazia estágio, nunca fazia nada. Primeiro dia que me chega, começar. Se mostrar a maneira que me estou a fazer, graças a Deus. Então, me olhar, me bata dal, te... Ei, 90.7, 93.7, 93.3, Morabeza. Ei, ñu dem fu ngeen neen xanaa da ngeen di nelaw ñu dem no bay si wuta almusano te zeb bon appétit waaw no bay. Esse programa quando quelle idée que no sinta no conversar. Primeiro o que nós pensar, o que nós também pensar maneira que nós também chamar aquele programa. O nome daquele programa. Primeiro, nós sinta no falar. Minha ideia é dizer, ok, então por que não podemos pôr o nome Teranga na nossa língua senegalesa e Morabeza. Então, ok, o presidente disse, ok, aquilo é boa ideia, então nós pôr o nome Teranga. E assim, aquele nome bem. Ok, então, aquele programa, nunca está fazendo só para ser programa de senegalês. Porque nisso senegalês é que tem ali na Cabo Verde. Ok. Estou fazendo programa da africano, para toda a comunidade africana que tem ali, sim, está olhar eles mesmo naquele programa. Nós estamos falando de histórias, cultura e música africana, porque de vez em quando me convida dessas comunidades, nós também falamos um bocadinho sobre esses países, sua cultura e sua história, assim que é o programa. Pessoas também te chamam cabo-verdianos, senegaleses e guineenses, te chamam de vez em quando
este mandat dedicatório para sim. Sanpai unho kena de peguei nhebrek. Da Santantona Brava, ya nota junto, não vai. Então usar duas línguas, Wolof e Crioulo. Por quê? Eu sabia que se fazer o programa só Wolof, tem gente que tem entender o que eu estou a dizer. Ok, eu dizer ok, eu estou a fazer Wolof e Crioulo. Quem que tem entender Crioulo tem entender Wolof, porque mas por dizer tio Caverdiano está a ouvir aquele programa, tio. Assim, então, eu falar Wolof e Crioulo de vez em quando, umas palavras em inglês e francês. Como nós senegalês, nós vivemos ali, tem tio senegalês que vive ali, formar essas famílias ali na Cabo Verde. Então, já que pode contribuir a essa maior integração, porque de vez em quando nós falar tio integração, também nós falar um bocadinho de cultura cabo-verdiana. Quer saber o que é cultura cabo-verdiana? Se você saber cultura de alguém, leis é a maneira que o país está funcionando. Para poder integrar, está ficar fácil. É a altura do nosso quiz que nos leva até ao Golfo da Guiné. Uma das cidades, como você bem dizer, é a capital de Benin. Tem Porto Novo, Abidjan, Lomé e Morávia. Abidjan. Uma das cidades, como você bem dizer, é a capital de Benin. Benin. Ok. Porto Novo, Abidjan, Lomé e Morávia. Benin. Lomé. Porto Novo é a belíssima capital do Benin, antiga sede de uma monarquia tributária do reino Yorubá de Oyo. Ela guarda um enorme património arquitetônico e histórico. Foi batizada de Porto Novo pelos portugueses, que visitaram a região no século XVIII, mas a cidade também é chamada de Ogbunu ou Adjacé, na língua de Fon, recordando a monarquia e a influência da comunidade brasileira, que é conhecida como os Aguadás. Um mito relatado pela tradição oral diz que a cidade foi fundada por 3 caçadores iorubás da Nigéria. Já os historiadores concordam que a cidade foi fundada no século XVI pelos príncipes Adja de Alada, numa zona povoada por pescadores Tofinu, nas margens do lago Nokwé. Hoje, a cidade tenta reconstruir o seu passado através dos seus 3 museus, nomeadamente o Museu Etnográfico Alexandre Senu Adandé, o Museu Omné e o Museu Silva de Arte e Cultura Afro-Brasileira. No século XIX, a cidade recebeu um grande número de africanos que foram escravos no Brasil e que regressaram às origens. Para ver todos os episódios do nosso programa, visite-nos no YouTube, Facebook ou Instagram, Falemos da CDL. Obrigado por ter estado connosco nesta primeira temporada. Voltamos numa próxima oportunidade. Este programa conta com o patrocínio de